Raio da velha. Ok. Se quiseres podes sempre tirar ou para buscar. Para degustar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Raio da Velha. Hoje a nossa convidada, Beatriz. Ela fez batota no nosso desafio do turno. Muito mal, isto é malta nova, não percebe nada disto, não costumam acompanhar, não sabem para já dar nisto. De qualquer das maneiras, já estamos aqui em Aveiro, no Parque da Macaca. O dia está bastante agradável, ou pelo menos dá para ver, né? O rapaz, isto se está nisto. Para já está bom, né? Vamos estar aqui uma horinha à conversa. Vamos ver se a coisa se aguenta. Aqui no Parque da Macaca está em malta também das praxes, os universitários estão aí a bombar. Vamos lá ver se pelo menos o ambiente aqui para já está agradável, está calminho. Sim. Né? Vamos ver como é que a coisa corre. Obrigado por assistirem, obrigado por estarem desse lado. Comecem também a dar mais o vosso feedback, a partilhar mais as coisas para tentar chegar a mais gente. Okay? Quero saber do vosso lado o que é que vocês estão a achar. Ok? Beatriz, então tu não costumas acompanhar muito o Raio da Velha, pois não? Não. Então vá. Então, para explicar a ela e também explicar a quem esteja aí desse lado. Geralmente o Raio da Velha são conversas que eu tenho com pessoas, regra geral, seriam de albergaria, ou com algum projeto em albergaria, ou com alguma referência à albergaria, mesmo que não estejam lá, tenham também raízes lá, por exemplo. Mas neste caso, a Beatriz não é de albergaria, é de Famalicão, mas está a estudar ou estudou aqui em Aveiro. Estou a estudar ainda, estou mestrado. Ainda está a estudar aqui. Okay. Mas ela pertenceu a uma associação que está em albergaria, a BioLiving, está em Frossos, e foi aí que eu a conheci já há um tempinho. E ela agora está aqui com uns desafios e uns projetos novos, e é por causa disso também que eu que a convidei e a trouxe cá. Vamos falar um bocadinho sobre o vlog que ela tem, viagens e etc. Ou a mesma área que ela estuda, pode trazer, já que estamos aqui também no parque, pode ser interessante partilhar algumas dessas coisinhas. Ok? Respira, Ricardo. Vamos isso? Vamos. Vamos lá. Malta, espero que gostem dessa conversa. Então vá, por onde é que nós começamos? És estudante de Biologia? Não, já acabei a licenciatura em Biologia, neste momento estou a fazer uma mestrado em Ciência Política. Aliás, porquê Ciência Política? Estava a sentir que tinha que mudar um bocado os meus horizontes, não ficar tão restrita à área, porque infelizmente ficarmos presos só a uma temática. Mas, por exemplo, porquê é que quiseste essa área? Eu senti que tinha que descobrir coisas novas e então estive a ver o que é que havia, o que é que não havia e dentro de gestão... Não, mas essa área da Biologia. Da Biologia? Isso foi desde sempre, das miúdas. Eu fui a típica miúda que via aqueles canais de Discovery Channel e por aí, então tinha que ir para a Biologia porque eu lá em Famalicão, tinha que estudar animais. Estavas aqui numa aldeiazinha, não? Ou sim. ligado ao campo? Sim. Eu vivo numa aldeia mesmo à frente de um campo, de uma floresta, quer dizer, agora já não tenho floresta, tenho só uns pinheiritos, mas antes tinha uma floresta gigante. E pronto, eu fui muito ligada à natureza e também fui escoteira durante 14 anos, então sempre tive aquela paixão pela natureza. E depois via os canais na televisão e então era sempre, quero estudar biologia, quero estudar animais e fui sempre. E não houve uma altura que pensei, se calhar vou para o desemprego, mas depois eu pensei, não, se é isso que tu queres, é isso que tu vais, é algo que vais fazer costas e vais lutar pelos teus sonhos, não é? E pronto, foi o que eu fiz, entrei em Biologia. Pelo menos terminaste esta fase. Sim. Concretizaste. Acho que toda a gente, por mais que pensem que pode correr mal, ou as pessoas digam não vais para o desemprego, ou não vais porque é isso, porque é que lá. Não, façam o que gostam e depois realmente virem que não é para vocês. Isso também pode ser uma mudem. fase, se calhar há 10 anos, 10 não digo, mas se calhar 5 anos, se calhar quando as pessoas, essas áreas podem ser complicadas, mas se calhar pode ser transitório, passado 5 anos ou 10 anos, se calhar as coisas já... Eu acho que só é complicado quando as pessoas realmente não então trabalham por aquilo que querem. Porque se eu achei que na minha área mesmo animais, não estava a sentir que era aquilo que eu queria a 100%, porque entretanto já passaram uns anos desde que eu entrei no curso, decidi alargar os meus horizontes e procurar outras coisas que realmente também me apaixonasse, porque entretanto gosto muito de nutrição, mas gosto muito de ler, mas não é um objetivo para estudar, gosto muito de gestão, gosto muito de economia, quer dizer, economia se calhar nem tanto, mas gosto muito de gestão, gosto muito de marketing. Há tanta área, tanta coisa que uma pessoa com os anos começa a gostar e elas complementam-se também. Exato, então comecei a gostar muito de políticas ambientais e de perceber o que é que realmente tem que ser feito para mudar. Está, tipo, tu isto para a gestão de
Ciência política. Ciência política, podes sempre também ajudar ou tentar Sim, buscar sim, o meu outra área. objetivo é fazer a investigação de modo a ajudar nas políticas locais. E isto com a parte mais ambiental, visto que eu gosto mais da parte da sustentabilidade. Passei um bocado dos animais para a parte da sustentabilidade. Também estamos na moda, não é? Moda? Calhou de ser na mesma altura. Está a correr bem? Sim, está a correr muito bem. Desafios? Neste momento estou a escrever a tese, se correr bem já estou orientada, quem sabe para o ano não começo, não digo não sei, eu quero ver se arranjo estágio profissional, mas não é tão muito cedo. É por isso que estás a aproveitar esta fase para viajar muito e tentar Também, viajar muito, sim. Aproveitar agora esta fase, Sim. porque assim já libertas tudo, para depois Exato. então, quando for para começar a Porque trabalhar... as pessoas dizem que quando são estudantes não têm tempo, mas quando comecei a trabalhar com muito tempo, há sempre tempo se as pessoas quiserem. Mas é quando não estamos no trabalho das 8 da manhã ou das 9 da manhã às 5 da tarde, 6, há que aproveitar e tirar assim uns dias e viajar. Qual foi a tua viagem que fizeste? Foi agora a República Checa, Polónia, Então, e não foi há 2 semanas atrás. sim, vais para um bocado de inveja à malta. Eu por acaso viajo muito. Mas viajas sempre ao lazer, certo? Sim, mais ou menos. Quando fui para a Eslovénia foi Sozinha? por... Vais sozinha? É sim, eu quando fui para a Eslovénia fui sozinha. E depois lá conheci pessoas e efetivamente porque eu fui em estágio, fiz Erasmus lá, e depois conheci pessoas e aí sim viajava com outras pessoas. Mas nunca fiz sozinha, és mas... desenrascada. Sou desenrascada. Quando fui... Escuteira. Também. Por causa disso, não é? Exato. Quando fui agora à República Checa fui ter com a minha irmã, já não fui sozinha, mas fui para lá sozinha, efetivamente. Eu não tenho problemas em meter num avião e ir sozinha. Eu tinha um receio. Pá, não me ia acontecer nada, obviamente, mas acaba por ser uma experiência. Qualquer dia vai ter de ser, principalmente um bocado. Aí, senão isso acaba por nos dar uma bagagem bem grande. Assim, pá, bora, puxa lá as Sim, costas. eu já fiz mais de 10 viagens, mais de 10 países, por isso já foi um bocado as contas. Eu qualquer dia tenho que comprar aqueles mapas de mundos e começar a fazer. Sim. Apesar que o teu vlog acaba por ser um bocado isso também. Sim, não tenho as. Só tenho agora, só tenho a partir de Florença e tudo o resto que dá para trás, não está ainda. Porque nem sei se algum dia. É assim, eu já falei de lá em Erasmus e alguns países que visitei, mas. Foste para Erasmus aonde, desculpa? Eslovénia. Eslovénia. Porquê Eslovénia? Porque eu andei à procura, eu na altura como era biologia mesmo que eu queria e queria mesmo trabalhar conservação animal. E lá eram... E eu estava na parte mais dos anfíbios e répteis, mais especificamente dos anfíbios. Andei à procura, a minha orientadora veio cá a Aveiro fazer uma palestra. Eu gostei do que ela mostrou e então mandei-lhe um e-mail a perguntar se era possível fazer um estágio lá na Sociedade de Herpetologia da Eslovénia e pronto, ela aceitou. Depois acabei a trabalhar também com o departamento florestal lá na Universidade de Ljubljana e trabalhei com ursos e trabalhei Quanto tempo? 3, 6 meses? 8 meses. 8 meses? 8 meses. Bem, deve ter passado a voar. Não, mas depende. Deu para conhecer a cidade? Ou assim? Sim, a cidade sim. E o país também. Aliás, deu para conhecer 5 países à volta, ou 6, não sei. Depois está bem, aquilo acaba por ser muito ali. Sim, exato. Próximo. Ainda bem. E depois voltei e ainda fui para a Itália fazer uma viagem de 7 dias com os escuteiros. Então, olha, primeira viagem assim, sem ser Erasmus que fizeste? Paris. Aliás, Paris, quando eu andava para aí no 8º ano, 7º. Eu também fiz essa. Fui com a escola de autocarro. Essa também fiz. É sim, se formos a ver, antes disso já fui muitas vezes a Espanha com os meus pais, a Samil mais Espanha quase não especificamente. vale, quer dizer, se for ali pertinho, se Sim, for fui a Barcelona Samil. ainda vai que não vale. Samil, pronto. Depois fui a Paris e não só, andei ali à volta de Disneyland, fui ao Futuroscope. Aí foi uma semana. É uma viagem clássica. Depois fui à Suécia com os escuteiros a um acampamento internacional, acampamento mundial Jamboree. E se disseram dos escuteiros irem para fora, é uma coisa normal ou não é por isso? Sim, nós temos imensas Malta, querem ir para atividades. escuteiros, querem viajar, olha, entre os escuteiros. Nós temos imensas atividades internacionais. Ou nos escuteiros ou no quem viaja também é o folclore. A malta do folclore também faz muitos intercâmbios. É fixe, por isso maltinha. Folclore também. Aos escuteiros. É assim, nós claro que nos escuteiros se quisermos ir temos que trabalhar temos de fazer angariações de fundos para conseguir dinheiro, para ir. Isso também acho que é a parte boa. E Se queres faz-nos alguma crescer, coisa, sim, claro. trabalhamos para isso. O objeto, se realmente tivermos chefes, pessoas mais velhas que nos incentivem a fazê-lo, assim, exatamente, porque não tentar? É só juntar dinheiro. Aliás, eu fui à Suécia e fui também à Itália com E às vezes também, se escuteiros. calhar,
a cena, por exemplo, viajas muito, mas também até que ponto é que se gastas muito ou não dinheiro, mas de certeza que é uma questão também de uma pessoa procurar bem e pesquisar bem. Saber procurar, e se calhar há viagens que uma pessoa poupar, consegue poupar aqui e eu sou para sincera, gastar ali. eu neste momento prefiro gastar dinheiro em viagens do que gastar dinheiro em roupa. Bom, E eu adoro roupa. Sim, nota-se. Eu sou aquela típica, eu sou mesmo, se há estereótipo de raparigas, sou eu que adoro maquilhagem, adoro roupa, adoro botas, adoro malas. Eu a pensar que vinha ter com uma rapariga loira, não, parece-me aqui uma morena, quer dizer, então quanto é que ficamos? Pois, isto é um bocado recente este cabelo, mas é a minha cor natural, sempre fui. Pois sim, eu cabelo quando castanho. te conhecia fui tentar ver, só quem é Vidas, mas assim, já tiveste vários tipos de coisas, ok, já é morena, na altura já eras loira, certo? Sim, certo? acho que sim. Apesar que acho que não sabia, pormenores. Onde é que eu ia? Viagens. Perdi-me. Também fui às Honduras, fiz uma expedição científica, aí foi com uma Operation Lancia, que é uma organização mundial, e eles vieram à universidade, fizeram uma palestra, eu gostei de falar na questão das Ora está, qualquer palestra que tu ouças, há ali alguma coisa tipo, vou ali. Ou tentas ir. Porque eu vejo algo que quero e eu trabalho para ir. É o que a minha mãe diz sempre. Tu viajas muito, mas ao menos trabalhas sempre para ir. E os teus pais também são viajados? Ou... Não. Infelizmente não temos capacidade financeira para ir os 4. Mas pelo menos apoiam-te e dão-te... Sim, sim, as últimas que eu tenho feito foi tudo de trabalho que eu fiz. Aliás, a única que eles me pagaram mesmo foi a Paris e a Suécia, as únicas duas. Sim, porque aí era menor, não tinha como... Aliás, minha mãe ofereceu uma viagem a Paris, foi mesmo... nunca vamos poder ir os 4, por isso prefiro que tu vás e tenhas essa experiência. Podes fazer agora daqueles anos, tu ofereces uma viagem... É o que eu vou fazer. Eu já lhe disse à minha mãe, o sonho dela ir aos Açores, eu vou-lhe pagar a viagem aos Açores, mal tenho o meu primeiro ou segundo. É possível que seja... Será que é mais caro ir aos Açores do que a Paris? Mas é o que ela quer, por isso... Eu paguei para aí 500 € na altura, que era de autocarro, com a escola, aquelas viagens todas planeadas. A Suécia, a minha mãe também deixou-me ir e pagou tudo, e na altura já não foi barato, foram mais de 1000 €. Depois, a partir daí já foi tudo entre os dois, basicamente. Quando foi para as Honduras, eu angariei dinheiro, a minha mãe ajudou-me a fazê-lo, vendi t-shirts, vendi rifas, eu sei lá, inventei tempo uma linha só para conseguir ir. Também fiz um trabalho, vou fazer um trabalho para a Câmara, que também na altura eles pagaram um X para fazer esse trabalho para a Câmara de Famalicão. E pronto, foi assim, basicamente. Eu andei a inventar só para ir às Honduras 2 semanas, 15 dias. A malta às vezes fica tipo, gostava de ir, mas... Se querem ir, lutem por aquilo que querem, basicamente. Erasmus, também foi meio-meio. Eu tinha as bolsas de Erasmus, tinha andado a trabalhar também para juntar algum dinheiro e pronto, foi assim, foi com as bolsas e com essas coisas e deu para ir os 8 meses. Ir à conta poupança também. Mais? Não, na altura foi o tempo certo. Sim, foi mesmo o tempo certo. E depois, pronto, enquanto estava lá, como é tudo muito mais perto, uma pessoa também fica muito tempo sem vir a casa, consegue visitar outros países à volta. No fim de semana tira-se, por 70 € vai-se visitar um país, 70, 100, que é ali ao lado, exato. Visita uma cidade. Tu és de... Portanto, quando visitas uma cidade, tu gostas de provar tudo? Eu gosto de fazer as free tours, aconselho, porque uma pessoa conhece a história toda da cidade. Tento comer pelo menos um prato típico da cidade. És muito esquisita, não é por isso? Não, é assim, se forem considerar vegetariano esquisito, sou. É isso. Tens esse lado. Sim, mas é tranquilo, é muito fácil de arranjar comida vegetariana. O único problema do vegetariano em relação aos pratos típicos é que há poucos pratos típicos vegetarianos. Então, nesse aspecto, eu não acabo por nunca experimentar isso dos países. Mas de resto, é mesmo tranquilo. É muito fácil ser vegetariano. Lá fora? Lá fora, cá dentro, e então lá fora acho que na Eslovénia. Mas também depende, se calhar cá dentro, não sei. Já há quase pratos vegetarianos em todo lado. Já começa a haver. E em casa também. Fazes tu? Faço eu. Eu tenho um casal amigo, ela é minha prima e meus primos os dois. E eles criaram também um projeto também que tinha a ver com os vegetarianismo. Até escreveram um livro e é isso, eles próprios é que fazem o comida deles, cozinham para eles e vão fazendo. Mas há uns tempos nós estivemos de férias. Eles levaram lá a cena deles, a marmitazinha deles, né, que eles vieram de fora, fomos de casa dos nossos avós, e eles levaram a marmitazinha deles já para preparar e tal, e vocês querem depois pedir ao pessoal para se quiséssemos provar, ok, nós
Ok, isso também não custa nada. A comida vegetariana é muito E é bué da boa. É muito boa. Só que eu malta. assim, mas faltava aqui, era aqui um arrozinho ok, pá, um bifinho. Isto não é brincadeira com eles. Mas é muito bom, interessante. E eles, pá, e uma coisa muito fixe também é que tipo, ela é designer e ele é fotógrafo. Então eles fazem um trabalho brutal a nível de promoção das coisas que eles fazem. Muito chique. Depois vou-te dar o Contacto. O Instagram. contacto ao site, mas acho que, se não me engano, acho que é Cucuns qualquer coisa. Acho que é por aí. Mas depois eu melhor. Depois também deixo aqui para a malta que quiser ver. É giro, já que gostas dessas coisas e eles também fazem também às vezes viagens, eles fazem tipo vlogs, não é vlogs, mas vlogs de viagens. Também tem um vlog muito chique também com partilhas de todos. Acho que vais gostar. Mais, deixa só controlar aqui o tempo. Oh, ainda vamos a 15 minutos, estão tão bem. Oh, então. Então bem, como é que tu te lembraste então de fazer, de criar este vlog? Este blog Se é chama? algo by Beatriz Costa. É muito básico. Opa, optei por usar o meu nome. Porque não é? Não, achei que Não o melhor... quiseste buscar assim nada antes? Sim, porque o que me define é o meu nome, as pessoas conhecem o meu nome e é o meu trabalho. Isso é uma coisa muito gira porque às vezes a malta, se calhar se fosses mais nova, não sejas muito fosse velha, mais nova, sim. às vezes a malta mais nova tem tendência a criar Uma entidade. entidadezita, mas depois se calhar mais tarde Identidade, aliás, identidade. vai querer mudar para o nome. Já vi Sim. malta do YouTube muitos assim. Sim. Começam com uma coisinha. Maria Vaidosa, um que agora é qualquer, Mafalda e agora Sampaio, que é o nome dela. essa brincadeira. A Sofia Bibioti, que agora é Sofia Barbosa. Então, é preferível já, ok, nessas. Exato. Eu só não meto neste programa o Ricardo Bastos porque não, aqui não faz sentido. Sim, mas isso é uma crónica no fundo dentro Sim, do do programa. projeto. Exato. O que é que eu ia dizer? Para dizer. Desculpe aqui no intervalo. Mas é por causa do... Como é que te lembraste de fazer? O blog já era algo que eu queria fazer há muito tempo. Eu já andava a pensar, pelo menos desde... É assim, eu desde o secundário que eu sempre tive aquela coisinha de, sei lá, partilhar, mas nunca soube bem como. E ainda pensei, vou criar um canal de YouTube, mas não tinha jeito nenhum, nem sequer tinha equipamento, nem sequer uma máquina de ser tinha na altura, então ficou fora de questão. Logo tentei, pelo menos no início da universidade, eu tentei escrever, mas odiei o que eu estava a fazer e eu tipo... Não és muito escrita? Não, eu sou muito escrita, mas não sentia que aquilo que eu estava a escrever era aquilo que eu queria partilhar. Na altura ainda estava muito a descobrir-me como pessoa, então não sabia bem ainda o que haveria de escrever. E agora, não sei como, do nada, eu ainda tenho lá a minha tentativa de blog, tipo, fechada, privado. Podes partilhar isso. Não vale a pena, não vale porque aquilo só está... Primórdios da Primeiro, o design está horrível, está muito feio, eu tenho vergonha daquilo. E agora, e mesmo assim, e escrita, nunca te cheguei a escrever o que eu escrevia, apaguei logo, que não estava a soar. Mas pronto, eu na altura quando tentei escrever, eu estava muito... Eu pensei, vou escrever sobre o meu dia-a-dia, mas não estava a colar muito bem, eu estava a tentar escrever, está muito forçado. Eu ia dizer isso. Pronto, agora, eu já andava para aí há um ano e tal com esta coisa do blog na cabeça, porque eu mudei muito em termos de autoestima, que eu era um bocado insegura, se calhar porque sofri um bocado de bullying no secundário. Aliás, foi no básico, nem foi no secundário, mas com os anos, nos anos aquilo foi tipo, fui ultrapassando e a universidade então mudou-me completamente. E de há 2 anos para cá, quem me conhecia há 2 anos, conheceu-me do meu primeiro ao terceiro ano e depois, havia que veio depois de Erasmus, sou completamente diferente. É um crescimento bem grande que eu sou lá para fora. Sim, e as pessoas, os meus amigos sentiram muito o choque entre mim antes de Erasmus e mim pós Erasmus. Foi mais maluca, mais uhul! Não, por acaso não, estou muito mais contida, mas estou contida no sentido de, sei lá, mudei. Sabes estar. Simplesmente, sei estar. Eu sabia estar antes, mas agora sim, é um saber estar diferente. Não sei. Foi isso. Eu tinha um colega meu, que é o Luís, ele costuma acompanhar o pai da velha e ele também teve essa cena de... Ele era uma pessoa, enquanto adolescente era uma coisa, depois de ele ter ido para a universidade, ou seja, sempre que ele vinha a casa ele trazia uma coisa nova, uma coisa engraçada que ele aprendia lá, ou seja, ele enriquecia o grupo de uma maneira e ele também deu um salto, ele é grande já, mas ele deu um salto enorme também como pessoa e como amigo de trazer para... Sim. Ou seja, a universidade dá sempre aquele... Porque eu em Erasmus eu tive que aprender a estar sozinha. Provavelmente foi o que mais me custou na experiência. Tu já eras vegetariana? Sim. Isso nunca foi. Eu já sou vegetariana há quase 4 anos. Okay. Não a 100%, porque foi um processo lento de mudança
E mesmo agora, muito raramente como sushi, porque eu adoro sushi. Mas um dia eu vou deixar de comer carne, peixe para sempre. Carne já não como. Mas sempre podes dizer, né? Não. Carne é algo que já me faz confusão. Eu comecei por causa da sustentabilidade, neste momento já me faz confusão mesmo os animais. Peixe para já, não me faz confusão, comer o peixe faz-me confusão o que provoca a pesca. Então pronto, daí que eu... Coisa engraçada hoje por acaso à hora do almoço estava, tipo, agora também, eu sempre comi bastante, porque também somos um povo, fomos habituados a isso. Como normal. Mas realmente os homens comem bastante e nós depois estamos numa sociedade em que se calhar fomos habituados a comer pratos cheios, não sei quantos. Mas eu agora, até mesmo para perder um bocadinho isto, comecei também a reduzir, e também faço mais ginásio, como mais regradamente. E uma coisa engraçada, por exemplo, lá na fábrica, eu trabalho na fábrica, tem lá as cantinas e geralmente as senhoras também servem sempre também às vezes pratos cheios. E eu tento, das duas uma, ou peço à senhora para me servir naquelas proporções que normalmente as nutricionistas aconselham, mas mesmo assim as senhoras que nos servem às vezes é complicado, elas põem sempre bem da massa, bem aquelas coisas, aliás, eles podiam pôr mais as saladas, e depois o que é que eu pensei hoje ao trabalho? Por causa do meu pensamento, que era tipo, caramba, se as pessoas começassem a reduzir a quantidade por exemplo, da carne ou do peixe, Sim. Porque a nível de nutricional não precisamos de comer 2 pedaços de bife ou não sei o que, podemos comer pouco, podemos depois auxiliar aquilo na massa ou na batata ou o que fosse, ou no arroz, mas se comermos mais as saladas ou os legumes e assim, é tal cena, já não é haver se calhar, tanto, muitas vezes há muito desperdício de comida, acontece que costuma acontecer isso, e se calhar se não comermos tanto carne nem peixe, vai haver mais... Deixar de se calhar comer é difícil, mas se calhar vai haver ali uma poupança entre aspas dos animais, que não se vai matar tantos animais, porque não sei. Basicamente a produção de carne é dos maiores poluidores, porque há muita libertação de CO2 e de metano, principalmente gás metano. E o espaço que nós usamos para produzir animais, no fundo, é produzir, a verdade é essa. Nós precisamos de espaço para eles estarem, espaço para produzir comida para eles, muita água, enquanto que o espaço em que podíamos ter os animais, que temos os animais e a comida para eles, podíamos ter só comida para os seres humanos. E não era preciso estar a comer carne da maneira que nós comemos. É um absurdo, tipo, eu não sinto falta da carne. Eu acho que se calhar só daqueles... Sinto-me super saudável sem comer carne. Por exemplo, estava a dizer, e chega. Eu comecei a reduzir nas minhas quantidades e sinto-me bem na mesma. Um dia ou outro, se calhar vou buscar uns biscoitos, só para... mas mesmo assim dá para contornar isso. Sim, claro. Eu é que sou um gajo goloso. Eu também como de vez em quando doces. Mas a nível de refeição assim forte, reduzi. E eu não sou extremista, eu sou aquela pessoa que eu acredito naquilo e faço de acordo com aquilo que eu acredito. Agora, o que eu digo às pessoas é, isto é assim. Eu não digo para tu seres vegetariano como eu digo para tu reduzires. Porque como eu não comecei por causa dos animais, quem defende os animais e começou por causa disso, é um motivo, ainda bem que fizeram. Por saúde? Questões de saúde? Não, foi por questões de sustentabilidade mesmo. Porque acho que o que nós estamos a prejudicar o planeta por causa do consumo de carne é ridículo. E não só carne, é o desperdício de comida. Tu achas que as pessoas ainda não são suficientemente sensibilizadas para isso? Não. A nível de comunicação? Não, as pessoas não têm noção que o consumo de carne prejudica imenso o meio ambiente. E muitos biólogos. E até que ponto também os animais... muitas pessoas da área do ambiente que não têm essa noção. Ou até que ponto é que os próprios animais se calhar estão mesmo. A gente come o que eles comem também, ou seja, se eles também não são bem cuidados, vamos comer. Eu prefiro comer os meus legumezinhos. Uma saladinha boa. Não, olha, e não hoje feijão, há vários tipos de leguminosas, há vários tipos de hidratos de carbono, tanto saudável, mais, sei lá, eu não sou nutricionista, por isso eu não faço ideia. Eu sei como é que se diz estas coisas, não quero dizer as neiras para não haver nenhum nutricionista depois, a dizer que eu estou a informar errado. O que eu faço é comer muitos leguminosas, tipo, ou seja, sei lá, é o que eu digo, eu não percebo nada de nutrição, mas dentro daquilo que eu já percebo, consigo ter uma refeição super variada. Mas estás a fazer a tua parte, não é? Sim, estou a fazer a minha parte com o ambiente, pronto. E lá em Erasmus foi super fácil ser vegetariana, lá, senti que foi muito mais fácil lá. Eras a única? Porque às vezes também é complicado. Na Eslovénia quase toda a gente a maioria é vegetariana, na verdade.
Lá havia E tem corrido muita mal. variedade Porque para se fosse para uma vegetarianos. terra, se calhar fosse mais de carne, Sim, sim, estava sim, bem sim. lixado. Aliás, a carne lá era caríssima. Mesmo as minhas amigas que comiam carne lá, raramente comiam por causa disso. Um bifinho bem fininho, só para... Pois. Por isso eu lá estava mesmo bem, eu lá bem. estava nas nuvens completamente. Então, vá, Estamos a falar de comida, pronto. vamos ao nosso momento... Vou abrir. Dos nossos patrocinadores. Faça favor. Vamos aos nossos momentos dos nossos patrocinadores. Temos a nossa estrela d'alva, que hoje não vamos abrir nem degustar, porque o Dietrich está de regime. Não. Isto é assim, uma pessoa tem que se controlar. vamos- Já passou a minha fase de loucura da universidade? Ok, mas também estamos numa época natalícia que isto vai ser um Sim, arromo sim, de claro, doces. claro. Vamos ao nosso momento de doces. Realmente é que eu sou muito feminina, mas sou zero unhas. Pois, eu tive que as cortar. eu também já cortei há pouco tempo, também não. É a única coisa não posso que ajudar eu nesse aspecto. não tenho cuidado, é com unhas. Então, tipo, no episódio anterior, no Rei da Velha anterior, não tivemos a filha da Alice, mas vamos ter hoje, vamos ter aqui a degustação dos nossos biscoitos. Quem não conhece a filha da Alice já sabe, é um projeto muito giro também, da Soraya, ela chama-se Soraya. Ela cria uns doces todos artesanais, muito bons, uma imagem muito gira. Têm que conhecer, então estamos numa época boa para vocês fazerem as vossas encomendas. Ela faz coisas muito diferentes. Agora não, vou fazer agora. Não, que eu não quero deitar fora a comida. Estou a brincar, então vá, diz-me logo o que é que tu achas. Uma coisa gira que ela faz é tipo em cada episódio temos doces diferentes, então acaba por dar a conhecer coisas muito diferentes. É muito bom. Pá, Está provado. coisas muito simples, coisas muito giras, tens de conhecer. E a Alice. Gosto. Algum dia queiras levar alguma coisa para Famalicão, para os pais, já sabes, não é? Está provado. Assim, bolachinhas, depois são coisas muito simples de fazer. Gosto muito. Era agora uma cervejinha. Então, obrigado aos nossos patrocinadores. É isto, estás a ver? Eu falo como nunca cheio, não pode. Isto acaba de ser uma maneira. Espera, mais um segundo. Isto acaba de ser uma maneira de promover também as coisas lá da terra. Cervejinha, biscoitos. Por isso, quem estiver desse lado, que conheça ou que tenha uma coisa deste género, algum produto que queira promover, aqui no Rei da Velha, só contactar com o Ricardo. E acaba por ser uma maneira de eu também próprio gostar e criar aqui um momento de quebra também, que me às vezes é importante uma pessoa respirar e saber o que é que vai dizer a seguir, porque às vezes uma pessoa tipo, opa, e agora? O que é que vamos fazer? Então, acaba de ser um momento de pausa. Não temos Kit Kat, mas temos Biscoito. já sabes, agora estes são bons, não é? Está ela por ela. Qualquer dia começa a fazer este tudo. Está provado. Ela às vezes tem. Agora não. Olha, está na tabelas nutricionais. Tem que ser. Para tu saberes o que. Como é que se chama isto mesmo? Bolachas de amendoim e chocolate. Ok? Bem. Queres fazer em casa, também podes fazer. És muito doces, não é? Por acaso sou. É a única coisa assim que eu não consigo dizer que não. Mas podes sempre fazer também doces veganos ou assim coisas É assim, eu sou para- sincera, eu cozinho muito melhor comida, tipo refeições, do que bolos. Eu sou péssima a fazer bolos. Não tem jeito nenhum. Se quiseres na cabeça que é uma coisa que queres fazer, consegues. Diz que queres uma repetir de tempo. Sim, é verdade, é verdade. Eu já tentei muitas vezes, nunca correu muito bem. Não tens mas pachorra? não é isso. Também é assim, eu durante a semana estou em Aveiro e neste momento estou nas residências, ou seja, nem sequer dá jeito de estar lá a cozinhar. A malta agradecia tanto. E Eu- depois eu- fazem doces. Eu, tipo, cozinhar o almoço, não está tudo bem, mas fora isso é complicado porque eu não tenho propriamente espaço para pôr louça. Ou seja, tenho um armáriozinho pequenino, dá para as minhas coisinhas para o normal, mas para bolos e coisas assim já tinha estado tudo por todo o quarto e os frigoríficos também não dá para toda a gente, arcas muito menos. Eu gostava de ter essa experiência na universidade, por acaso. Pronto, então. Eu só bom dia, só bom dia. Se calhar já não vou, né? Mas era a cena que eu fazia, mesmo para as residenciais ou assim, acho que deve ser uma experiência de caras. É fixe, é fixe. A minha depende muito de que residência que nós estamos. Eu tenho a sorte da minha ser quase uma família, no fundo. Tem de ser, não é? Mas nem todas funcionam Para a assim. malta, pô, sim. Mas sou sincera, as de Aveiro Só são com muito mulheres? boas.
Não, rapazes e raparigas. Aquilo é tipo, entra-se no bloco e depois tem escadas para um lado raparigas, escadas para o outro rapazes. Mas não é misto. Cozinha é tudo misturado, mas dentro do... Quem é que cozinha mais, as meninas ou os meninos? É igual. É? Lá está, os homens com força de cozinhar lá. Temos as duas coisas e temos lá rapazes que cozinham muito melhor que muitas raparigas. Por isso. É a vida, meus amigos. Aliás, há lá dois que até cozinham muito melhor que eu, por isso. Este cara tem mais experiência. Tem feito mais. Isso é mais. Depende. Eu sou muito preguiçosa às vezes. Porque eu gosto de ter, eu já disse. Tu és proativa, mas ao mesmo tempo já tens esse teu lado de preguiça. É verdade, é verdade. verdade. Isso vê-se das tuas histórias às vezes. Mas está lá. Não, é assim, porque eu para fazer as coisas tem que ser bem feitas e com espaço. Isso é uma coisa que me atrofia. Em tudo? És assim em tudo? Sim, porque... Para fazer tens de fazer bem feito? Yeah, ou pelo menos por isso é que gostes do que estás a ver? houve agora quando saí dos escuteiros foi que eu pensei, para estar lá e não estar a 100%, nem sequer 50% eu já estava, não vale a pena estar. Não vale sair. Por exemplo, tu chegaste a ser chefe ou alguma coisa assim já não? Ia começar. Ia começar. Por isso tinha que me dedicar a pelo menos a 60, 70% no mínimo àquilo. Se calhar àquilo. ali já tinha roubado tempo para poderes ir fazer o que estamos a fazer nestas viagens. Sabe? E não é só pelas viagens, foi Sim. mesmo porque eu estava a precisar de tempo para mim, dedicar-me a mim, que eu dedico-me tanto às coisas que depois esqueço-me que eu existo. E eu, Beatriz, preciso de tempo para mim. E o blog geral, que eu queria há muito tempo, que eu já estava com aquilo na cabeça, só estava à espera do tempo certo que eu senti que estava na altura de lançar, porque no ano passado foi quando eu decidi dedicar-me a mim. E então tive um ano em que pensei no mestrado, comecei a treinar no ginásio, ainda estava na... Porque agora já não estou, agora vou voltar em janeiro, mas agora já não estou. Este ano, e na verdade tive uma lesãozita no joelho, estou com a rota deslocada, ainda estou a tentar arranjar isso. Mas pronto, e precisava mesmo dedicar-me a mim. E eu comecei a pensar, bem, acho que já sei exatamente o que eu quero fazer com o primeiro post. Para mim o primeiro tinha que ser algo mesmo muito genuíno, muito de mim, dar muito de mim. E daí que o primeiro tenha sido sobre o amor próprio. Eu acho que normalmente quando se faz esse tipo de coisa, esse tipo de partilha, uma pessoa tem que ser o mais honesto possível, senão se não houver verdade no que se está a dizer. Exato. Ou é uma coisa em ficção, mas bem feita, mas acho que não pode haver ficção essas coisas. No caso de falar tão sobre nós e partilhar aquilo que nós sentimos. E acho que uma pessoa vai se sentir, acaba-se tipo quase ir a um psicólogo, mas sair, né? Acaba por ser um libertar, tipo, estás a escrever e estás a lançar e se calhar pessoas que vão ver, aliás, podes nem pensar quem é que vai ver aquilo, mas só porque tu estás a escrever, se calhar vais-te... Eu senti que precisava de dizer tudo aquilo que eu tenho aprendido sobre mim e que me tem, eu sinto, e às vezes eu estou a falar e não sei o quê e sinto que inspiro as pessoas muito antes do vlog, porque tive uma amiga que já não via há um ano, literalmente, ela aparece-me à frente no comboio, eu conhecia em Zagreb, quando estava a fazer Erasmus, e conhecemos nesse fim de semana e ficámos muito amigas. Qual era a probabilidade no quarto das pessoas estarem lá, eu mais duas portuguesas. Aliás, estava outra, mas a outra não ficou connosco a passear no fim de semana, mas essas duas vieram passar o fim de semana comigo. Ou seja, fiquei muito amiga delas. E passado um ano, em Portugal, ela aparece-me do nada à frente e vira-se para mim e foi tipo... aparece assim mesmo de repente, eu não estava a contar, começámos a falar e eu comecei a contar o que é que estava a fazer no último ano, tudo que mudou na minha vida, porque a minha vida dá uma volta a 360 graus, literalmente. E ela chega a casa e manda uma mensagem a dizer obrigada pela conversa e inspiraste-me mesmo. E eu fiquei tipo, fogo, eu só estava literalmente a contar a minha vida. Ou seja, a partir do momento em que alguém diz isso, quando estás apenas a partilhar o que tu fizeste, é sinal que não deves guardar as coisas para ti, é sinal que deves partilhar, deves transmitir um bocado de ensinamento ou inspirar as pessoas a fazer melhor por elas. E foi isso que eu senti que eu queria fazer no meu blog. Foi aí que eu percebi, não, é isto que eu quero fazer, eu quero inspirar as pessoas. Tu segues, por exemplo, segues muitos bloggers também? Ou vloggers? Sigo mais vloggers, na verdade. Sigo alguns bloggers, mas gosto muito de YouTube, por acaso. Eu também consumo bastante YouTube. Gosto muito de YouTube, mas também gosto muito de ler. E daí que eu também, pronto, se calhar, eu até escrevo bastante, até acho que os meus posts, às vezes tenho receio que seja... O que é que o teu blog vai ter diferente? Porque eu falo, eu por exemplo... Como eu ainda não fui pesquisar muito, então... Muitas vezes há muitas bloggers que são do género mais falar de roupa ou falar de maquilhagem. Há muitas meninas a fazerem moda. Meninas e não só.
eu costumo seguir, mas eu estou num grupo no Facebook de youtubers. E de vez em quando a malta vai partilhando os seus vídeos, né? Uns de gaming, uns de moda, outros de lifestyle e não sei o quê. E há um rapaz, não é que eu veja muito, mas há um rapaz também que faz sobre maquilhagem. Olha, que fixe, mano. Muito fixe, pá. Há muitos youtubers com muito sucesso na parte da maquilhagem. E ver homens a fazer isso é interessante. Interessante no sentido em que... Engraçado isso. O meu é um bocado diferente porque eu falo... Mas já és tu, não é? Também? Já é esse tópico. Eu sinto que o meu é um bocado diferente porque eu... Quer dizer, se calhar há pessoas a falar dos mesmos temas que eu, não sei. Mas falas à tua maneira. Eu falo à minha maneira e simplesmente digo aquilo que eu sinto. Ou seja, de género, quando falei de amor próprio disse... Opá, tipo, que houve uma altura que eu não sentia confiança em mim e que comecei a focar-me em mim, a trabalhar em mim, não é? Fui para o ginásio, mudei a cor de cabelo, que eu odeio ter mudado para loiro. Comecei a fazer muita coisa. Quiseste fazer um reset, basicamente. Sim, não é? e foi isso que eu transmiti nesse texto. Depois fiz um sobre liberdade, aí falei sobre assédio sexual, porque é algo. Eu sou feminista, mas é feminista, não é. Pronto, para quem não sabe o que é feminismo é a igualdade de géneros. Não é as mulheres ser melhores que os homens ou algo assim. Essa temática está tão forte. Pronto, exato. Eu para mim, eu acho que a igualdade de género é tipo. É das coisas que devia ser tipo natural na sociedade e que infelizmente não é. E foi quando saiu aqueles temas sobre assédio sexual, sobre a rapariga que foi violada no Porto e que foi considerado que ela tipo, tinha falado com eles e não sei o quê. Nessas situações, há situações específicas que a A culpa... malta vai sempre apontar a culpa para a mulher. Sim, porque é assim, só porque estás vestida de certa maneira, a culpa é tua. Desde quando é que a forma como eu estou vestida dá consentimento, não é? Pronto, isto também acontece para o lado dos homens. Aliás, eu no meu blog digo sempre, eu falo mais na questão do feminismo porque eu sou feminismo no sentido do género feminino, porque é o que eu sinto na pele, porque eu sou mulher, já não sou uma menina, já nem é rapariga, já cresci, pá, já tenho 23 anos, já estou com 24. Então eu falo como eu me sinto como mulher, mas é assim, digo exatamente para os dois lados, merecemos os dois exatamente o mesmo respeito. E eu, infelizmente, felizmente, durante a minha adolescência, só sentia assédio sexual na questão dos piropos, porque piropo para mim não é um elogio. Piropo é uma coisa feia. Mas também tem que ser uma coisa não, bem... se é piropo, para mim piropo, a definição de piropo é uma coisa que é negativa. Se é um elogio, não é, sim, para mim é. Porque eu nunca sento... Quando me dão um elogio... Eu acho que... Quando me dão um elogio, eu gosto de ouvir. Quando me dão um piropo é aquele... Opá, eu escrevo isso lá... Depende, se calhar, eu acho que pode haver uma escala de piropo. Não, para mim é, piropo é uma coisa, elogio é outra. Há coisas mais ordinárias, aí sim, se calhar as pessoas não gostam de ouvir, mas se, pode alguém, ser uma coisa... se algum rapaz me disser, olha, és mesmo bonita, não sei o quê, tipo, a forma simpática para mim é um elogio. Agora, se me mandam assim uma boca mesmo, tipo, pau mal criado, isso para mim é um piropo, é horrível. Sim, isso é mau. Porque eu ia muitas vezes para a minha avó de bicicleta, ia vestida completamente normal, ou uns calções, ou uma t-shirt, ou umas calças de gangue, e eu via sempre homens a passar na estrada a mandar bocas, e ainda agora com esta idade tem que ouvir isso, e por amor de Deus, já que te respeitar um bocado. E eu comecei a sentir muito insegura a forma como andava vestida na rua. Pois é, tipo, queremos o que eu tenho de mal, é tipo, sempre e mesmo que não tens de mal, aliás, nós não temos nada de mal, só que sentimos a necessidade de nos tapar, e não temos que nos sentir assim. Porra, porque é que os homens podem andar sem t-shirt na rua e as mulheres não podem andar sem t-shirt na rua? Percebes? Se tu vês um homem... Podem andar sem t-shirt na rua. Pois, mas se vês um homem tronco nu na rua, só, pronto, se calhar pensas, é um bocado maluco, se vês uma mulher, é logo, sei lá o quê, não é? E não há muito isso. Pronto, e eu essas coisas não sei lidar, não consigo lidar, eu tento me conter bastante, aliás, eu contive-me bastante naquele post, tentei ser o mais, tipo, racional possível. Costumas ter muitos feedbacks? Malta Tenho alguns, sim, tenho bastante pessoas que dizem que gostam, em termos de partilhas não tenho muita gente a partilhar. Também é uma coisa recente, não é? Sim, é muito cedo, tenho mesmo dito aí, nunca foi 3 meses oficial, acho que foi por aí. Mas em termos de pessoas que vêm ter comigo e dizem que gostam, tem muita gente, sim. E o meu primeiro artigo, o meu primeiro post teve 700 e tal visualizações. E assim como são temáticas também fortes. Sim, é isso. Depois falei também sobre, fiz um que se chama Força. Aí tem a ver mais com a questão
da ansiedade, da depressão e por aí, porque as pessoas têm muito medo de dizer o que é que sentem, dizer que se estão mal e de partilhar. E não é errado partilharmos, não é errado dizermos que temos ansiedade. É sim, eu sou sincera, eu nunca tive nenhuma ansiedade forte, nem nada disso, nem ataques de pânico, nem nada. Tenho muita sorte nisso, mesmo. Mas já andei uma altura em que o stress apoderou-se completamente de mim, em que eu estava mesmo... Tens muita coisa a fazer e não conseguiste fazer. E depois começava a ficar ansiosa, mas tipo, era aquela ansiedade a bater um bocado mal, mas não tipo... nada por aí além. Sim. E pronto, eu decidi falar, tipo, eu tenho muita sorte porque apesar de ter alguns problemas, não sou assim tão... não é grave, mas também é assim, eu sei que eu estou mal e tentei resolver. Temos que relativizar. Sim. A gente pensa, ok, estamos mal, caramba, mas depois pensamos... Há pessoas piores. A pessoa ao nosso lado, entre aspas, a pessoa ao nosso lado, tipo, caramba, não, piores não, tipo... Yeah. E ninguém quer saber, entre aspas, nós temos assim, tipo, todos É temos assim, se eu estou problemas. mal, é o que eu disse, se as pessoas estão mal, opá, vou falar com o psicólogo, vou falar com o amigo, vou falar com a família, vou falar com a Só tem mãe. vergonha de falar. Mas é isso que está errado, esta sociedade tem mania de conter tudo. E eu, quando estava em Erasmus, eu tive mesmo muito mal, tipo, a uma altura que eu isolei-me completamente. Eu percebi-me disso, eu falei disso no meu blog, que eu sentia, eu tive que sair, tive que me obrigar a sair de casa, para não entrar em nenhuma depressão. Tive que me obrigar a começar a ir ao sábado, por exemplo, pegar na bicicleta e dar uma volta, ir às compras, apanhar sol, dar um passeio, porque eu senti que estava-me a enfiar num buraco cada vez maior e que não ia ter saída se não saísse. Mas aí eu tive a capacidade de me puxar sozinha. Há pessoas que não têm, por isso é ok dizerem a alguém que estão mal. Ou se alguém vê que alguém está mal, opá, eu agora quando falo com um amigo meu, ele diz-me assim: não sei o quê, não ando muito bem, tenho problemas com não sei o quê. Pá, se precisares ir ao psicólogo, vai. Se precisares falar com alguém, vai. Não tenhas problemas. Não há nada de errado com isso. Por exemplo, A saúde mental é tão ou mais importante que a saúde física. por exemplo, eu tenho sofrido um bocado esse também de ansiedade, querer fazer as coisas, mesmo este projeto, sofri Sim. por isso. Mas também é uma coisa que me fez mal. Foi tipo o falecimento do meu pai. Ou seja, aquilo bateu-me assim, foi há muito pouco tempo. E eu também não sofri bastante, e naqueles dias seguintes, ou naquela temporada seguinte, eu não partilhei muito o que estava a sentir. Isso, ou seja, para mim, fez-me muito mal. Mas depois uma pessoa pensa, depois quando passou, uma pessoa pensa que não podia ter partilhado, acho que se calhar ia fazer bem, nem que fosse com os meus amigos, nem aos meus amigos eu... Então tive ali uma temporada muito complicada, agora as coisas já estão mais... De vez em quando lá surge assim um dia menos bom, mas temos que nos puxar para cima, mas é muito complicado. Sim, não nos podemos deixar enterrar. Até que ponto quem é que nos vai querer ouvir, também tem essa fase, tipo, mas uma pessoa quer falar, mas para quem? Se acharmos que ninguém nos quer ouvir, vamos a alguém que trabalha mesmo nisso, que é o psicólogo. O psicólogo está ali para nos ouvir e para nos explicar o que é que vai na nossa cabeça. É para isso que eles servem, e não há nada de errado nisso. E por isso é que eu sou totalmente a favor que as pessoas devem falar e devem... Claro que há coisas que não precisamos contar ao mundo o que é que se passa na nossa vida. Isso é óbvio. Não temos de estar a partilhar tudo. Agora, se sentirmos que precisamos falar com alguém para não nos estarmos a enterrar num buraco, aí sim. Ou pelo menos para nos dar uma direção mais... Exato. Mais correta, Opa, eu ainda ontem estava a falar com uma amiga minha e disse: preciso abafar. E ela: o que é que se passa? E eu: e ele no fundo eu estava a pôr as minhas ideias cá fora. E depois cheguei à conclusão sozinha. Sabes o que é que eu acho? Foi só para isso que eu precisava de falar. Foi para chegar à conclusão sozinha. Hoje em dia também se calhar faz falta, tipo, é aquela conversa de amigos de café às vezes. Que às vezes a malta está muito nisto, não é? Exato. E se calhar tipo, mais uma geração mais abaixo de mim. E assim, uns 10 anos de diferença. Mas mesmo assim, tanto na tua como na minha... Mas eu quando comecei, eu só tive telemóvel no quinto ano, ou seja, já não... Sim, mas e não era aqueles a partir brancos em que quase não havia mensagem. Mas tanto na tua geração como na minha, mesmo assim vê-se muita gente ligada e se calhar não há tanto o contacto. Ou, por exemplo, eu já estou numa fase em que trabalho de casa, trabalho de casa, já não saio tanto à noite, ou seja, também já é mais difícil haver o contacto com os amigos para conversar, tomar um café, e é isso que faz às vezes para uma pessoa partilhar, falar sobre a vida, falar futebol, mulheres e coisas assim, mas às vezes falar da vida e isso faz bem. E com este stress da vida diária, não ter esse bocadinho, exato, dá cabo uma pessoa. É verdade. E não vai ser na net, pode ajudar. Por exemplo, eu com os meus amigos, nós temos um grupo de WhatsApp, né? Quem não tem sempre aquele grupinho clássico, e a gente aí até vai partilhar, mas é diferente. Às vezes o contacto olhos nos olhos acaba por ser mais interessante. É verdade. Mas a malta nova, se não fizer isso, é muito complicado. Sim. Ou vai ser muito, como é que se diz?
sei lá, falar de coisas que já não interessam e não vão ser muito objetivos e às vezes, imagina, tu se calhar dentro de ti podes estar a sofrer alguma coisa, mas se calhar não vais querer partilhar com amigos, só vais falar de coisas boas, mas se calhar o que tu querias mesmo era falar daquela tua angústia que tens. É muito complicado, é muito complicado. Eu por acaso agora não tenho problemas em se estiver mal a dizer. Já passei essa fase de guardar tudo para mim. Sim, mas também tive um crescimento um bocado grande nestes últimos 2 anos, mudei muito a minha forma de pensar. Como é que tu chegaste sabendo que tu eras uma tipo de pessoa e de repente, como é que tu... Para mim, eu vejo... Se calhar foi natural, não é? Foi tão natural que... Se calhar quem sente mais são os teus amigos. Quem sente mais são os meus amigos. E Aliás, os pais? Os meus pais, sei lá, eu acho que eles não sentem... Eu acho que na verdade os meus pais não sentem tanto como os meus amigos. Porque uma pessoa em casa é sempre mais genuína do que fora de casa. Digo eu, sem querer. Acho que é... Não sei, eu não sei, eu acho que nós temos uma relação muito diferente com os nossos pais que aquilo que temos com os nossos amigos. Os nossos pais é sempre, ai que chatos, porque os nossos amigos, são bem fixe. Depois acabas por olhar para os teus pais e é tipo, não, afinal, por exemplo, eu entrei para a universidade e tinha a minha mãe a ligar-me todos os dias. E eu comecei a passar. Foi tipo, mãe, já chega, já não tenho nada para contar, exceto o que eu comi hoje. Já não havia mais nada para contar, exceto isso. E então começou a ser chamada dia sim, dia não. E depois começou a ser tão natural estarmos todos uma da outra que quase que já nem ligavam. Quando fui para Erasmus, passado 3 anos de entrar na universidade, era todos os dias as chamadas. E para mim tinha que ser. Eu era. Estavas a sentir E eu é que sentia a necessidade já não era ela. Ela até disse, filha, que chata. E eu, pois é para tu ver. Larga-nos! Pá, aí já sentia a necessidade. E desde aí, que agora, ligar à minha mãe todos os dias, 1 ou 2 vezes por dia, nem que seja para contar qualquer coisa, já se tornou natural e não cansativo. E acaba por ser, se calhar, a amiga que certo não tens ali. Sim. Vai ser a amiga que vais ter a qualquer momento que sabes que queiras falar, tens a tua mãe para, sim, para conversar. a minha mãe era o meu ponto de abrigo em Erasmus. Era com ela que eu, quando estava mal, ligava na hora. E ela estava na hora, se não estivesse a trabalhar, ela atendia-me na hora. E mesmo a trabalhar, ela atendia e depois dizia, filha, daqui um bocadinho ligo-te. Tu falas de tudo com a tua mãe? Epá, tudo nunca se fala com os pais, não é? Acho que ninguém o faz. Não sei. Não, tudo não. Mas pelo menos 80% da minha vida a minha mãe sabe. Também não consigo mentir, eu não tenho poker face. E eu também não. Eu não consigo. Não gosto de mentiras também. A minha mãe, basta olhar para a minha cara que sabe que eu estou a mentir. Omitir ainda vai que não vá, mas o mentir eu não consigo. É isso, mentir não minto. Não agora, tipo, não lhe conto tudo. Nem ela me conta tudo que se vai na vida dela. Cada um tem a sua própria essa coisa bem, isso também tu gostas de partilhar. Imagina que tu deixas uma filha que não quer que os pais saibam a banda. Pai, não precisa. Sim. Mas eu acho que é mau, não é? Ela também não conhece todos os meus amigos, tudo aquilo que se passa na minha vida. Ela conhece a Beatriz de Famalicão, mas conhece muita coisa de mim de cá, mas também há muita coisa de mim de cá que ela não conhece, porque simplesmente não está cá, não consegue perceber o que eu faço. Se ela soubesse. E eu agora sou muito tranquila. Muito tranquila. Ela segue na net. A vida da boémia já foi há muito tempo. Ela segue o teu blog ou assim? A minha mãe não tem Facebook, nem redes sociais, nem nada. Esperta é ela. A minha mãe, graças a Deus. Ui! Esperta é ela. Mas tu também não fazes assim muitas. Não. Já vi malta amiga a fazer macacadas. Eu é assim, eu sou sincera, eu com esta idade eu ganho um bocado de juízo e é tipo, eu não vou publicar coisas bêbadas, também já não é que eu pago bedeiras agora. Não, mas eu não publico saídas à noite. Até mesmo que tu, por um lado, se queres falar de uma coisa séria, também tens que haver aqui. Exatamente, eu não vou estar a publicar só palermices, tipo coisas que. Eu tento ter um equilíbrio também. Tipo, por exemplo, o Rei da Velha acaba por ser. Eu gosto também, tenho uma vertente engraçada e a cena do turco acaba por ser um bocado isso. E eu próprio também sou um gajo que gosta de ser divertido. E aqui no Rei da Velha acaba por ser uma coisa mais séria, porque também dependendo de convidado, há convidados que dá para fazer macacadas. Por exemplo, esse meu amigo que eu falei há bocado, o Luís, eu também já o entrevistei, já conversei com ele e aquilo descambou. Sempre com amigos, descamba sempre. Mas ok, acaba por ser uma coisa mais séria, entre aspas. E se calhar nos outros vlogs que eu faço, aí sim, já posso explorar mais a macaquice. Mas mesmo assim, malta que siga as duas coisas, tem que haver ali um equilíbrio que, ok, sim, eu tento ter um nem equilíbrio muito sério, nem para isso, está a haver ali um equilíbrio interessante. E se calhar trazer um bocado do que eu faço aqui para lá e de lá para cá. Os pais nunca conhecem 100% dos filhos, mas isso é totalmente normal. Sim. Agora, a minha mãe conhece muita coisa sobre mim, sabe tudo o que eu estou a fazer, sabe tudo o que eu faço. Agora, claro que ela não sabe a minha vida toda, é normal, nenhum pai sabe a vida toda de um filho, mas também não anda a fazer nada tipo
fora do normal ou que seja tipo perigoso ou algo assim que... Não andas na droga, né? Exato, não anda na droga, não anda a roubar, não anda a matar ninguém, tipo, está-se bem. Está-se bem. Tranquilo. Mas é verdade, claro que os pais nunca conhecem 100% da vida dos filhos, por mais que a minha mãe seja a minha melhor amiga e a minha irmã, tipo, é normal que eles não sabem tudo. E mesmo não sabem, aliás, vão-te apoiar sempre? Sim, a minha mãe apoia-me sempre, sempre. Eu quis ir de Erasmus, fui de Erasmus, quis ir às Honduras, fui às Honduras, mudei de área, ela tranquilo, desde que faço o que queres feliz, vim para a Biologia, foi a primeira pessoa que disse vai para o que tu gostas, e enquanto muita gente à minha volta dizia tu és maluca, tu vais para o desemprego, a minha mãe sempre me apoiou. A partir do momento em que a minha mãe me apoia, é sinal que eu estou bem, porque a minha mãe é uma pessoa muito contida e muito responsável e não gosta muito de extravasar. Eu sou tipo o oposto da minha mãe, enquanto que eu faço tudo a minha mãe é tipo muito... Fazes por ela também? É, eu faço tudo por ela. É verdade, sim senhor. Pronto, é um bocado isso. Olha, próximas viagens que faças? Que é assim, eu tenho um congresso que eu quero ir em Dublin, mas não sei se vou conseguir ir. Oh, então? Porque depende da questão financeira nessa altura, não é? Começar a trabalhar. Pois. Começares a vender t-shirts. É assim, depende. O congresso depende muito, também não sei o que eu estava a fazer nessa altura por isso. Não sei, mas é um objetivo. Vou a Barcelona, em março. Barcelona, boa. Pronto, para já é isso. Para já. Logo se vê. Ou seja, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu não gosto de pensar muito à frente. Não? É assim, gosto e não gosto. Já pensei muito mais à frente e se calhar foi por isso que houve uma altura da minha vida quando andava assim em casa. Ficavas cá mais ansiosa, exato, que as coisas porque acontecessem. tu planeias tudo e depois acaba por não correr nada como corre. E então eu tipo penso à frente tipo máximo 3 meses. Okay. Que é para ter uma noção do que é que vai acontecer à minha vida. Que dá para juntar um dinheirinho para fazer alguma coisa que queres fazer ali a 3 meses. Exato. Agora mais que isso também não gosto de estar a exagerar muito. Agora neste momento o objetivo é tese, é isso que eu quero. Tese, arranjar emprego e depois logo se vê. Continuar com o blog. Continuar com o blog, sim. Partilhar sempre coisas boas. Sei lá, a minha viagem a Florença, o que eu aprendi com essa viagem. Tenho a viagem à República Checa e ainda estou a começar a publicar sobre isso. E também, no caso das viagens, quero muito dar dicas, tipo, o que devem fazer numa viagem. Depois os temas mais, tipo, assim, mais fora do normal, ou temas mais fortes, eu gosto. Mais matemáticos, mais polémicos. Exato. Eu, tipo, tem a ver um bocado com o que vou sentindo. Tudo o que eu falei foi, tipo, coisas que estava a sentir exatamente naquela semana. E falava. Por exemplo, houve um que eu falei do momento certo. Eu tinha acabado de... Essa situação tinha-me acabado de acontecer uma situação que eu pensei, não, está na hora, tipo, não vais deixar isso passar. E eu senti, é o momento certo, então escrevi sobre isso. É muito assim. Eu também sou, é tal coisa, eu às vezes gosto de fazer as coisas. E às vezes tenho ideias, eu sou gajo de ideias. E tenho aquela vontade de fazer ali, e se eu não faço nessa altura, não sei, depois as coisas começam a matutar ali e depois, perde-se a ideia. Eu acho que tem que fazer as coisas quando uma pessoa tem vontade, mesmo que a coisa vá correr mal. Sim, e depois eu também escrevo muito livremente, então é tipo, flui bem. Eu nunca achei que fluísse tanto, sou sincera. Confesso que eu nunca pensei que fosse escrever tão naturalmente, porque para começar o primeiro tive muita dificuldade. Primeiro quando saiu, eu literalmente tive quase um mês em Lisboa de férias com as minhas amigas, em casa delas, porque elas... Uma estuda lá e a outra vive e estuda lá. Aliás, vivem as duas e estudam lá as duas, uma é de Alcobaça e outra é de Lisboa mesmo. E pronto, fui para a casa delas, estive lá para um mês e deu para fazer uma pausa na minha vida e perceber o que é que eu queria. E foi quando eu comecei a trabalhar para o blog, assim, muito devagarinho, fazer, não sei o quê. Comecei a escrever, mas não estava a gostar e depois, de repente, não sei, houve um dia que fez assim, não sei, uma luzinha e eu comecei a escrever bem natural. Eu já nem me lembro em que altura que isso foi, sei, tipo, saiu e ficou pronto e é isto que eu quero. E depois de repente vieram mais 2 ou 3 temas, o assédio sexual foi na altura que ele estava a ser muitas notícias e eu já me estava a passar e tinha que escrever sobre isso, então foi quando eu escrevi, a liberdade foi também... Escreves tudo de seguida ou tu pensas muito naquilo que estás a dizer? Escrevo muito seguido, sou sincera, escrevo muito o que estou sentindo naquele momento. Vai tudo. Muito. Eu acho que faço mais o português em si do que propriamente, que é para não me... Como é escrito, o pessoa não pode corrigir, sei lá, eu tenho medo que às vezes as pessoas não compreendam o que eu estou a dizer, então eu
a única coisa que eu refaço é ter a certeza que o que eu estou a escrever é aquilo que eu quero que seja Mas transmitido. a nível de texto Sim, tem sido estás muito, a pensar sim, e estás a tem sido muito corrido. Eu raramente refugo. Ok. Eu não gosto de estar a falar e a fazer uma discussão, depois fico tipo... brr, 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 brr. Então vai falando que eu vou comendo. Pronto, que é que agora estou um bocado a perder os meus pensamentos. Textos, como é que escreves? Como é que... Houve uma altura que eu comprei não, deram-me um caderninho e havia coisas que eu, como não tinha o computador à frente... uma coisa, desculpa, és uma menina de fazer diários? Ou eras? Fazer Era. Eu adorava ter o meu diário quando era miúda. Não escrevia todos os dias, mas escrevia. Eu acho que é uma dica boa. Mas era muito aquela coisinha de menina mesmo de... hoje fiz isto, hoje fiz aquilo. Mas os próprios blogs, eu acho que é um bocado isso. Sim. São os diários agora do século XXI, se calhar. Sim. Diferente, porque o meu diário era muito, olha, hoje fiz isto, hoje fiz aquilo, não sei o quê, hoje senti isto, hoje senti aquilo. Fiz um diário quando estive nas Honduras, ou seja, tenho quase os dias todos lá escritos, quase, porque depois nos últimos 5 dias acabei por não escrever tanto, estava do género, depois escrevo, mas passou-me. Nunca mais escrevo os outros dias. Eu costumo fazer isso em férias também, mas se as férias foram muito longas, lá passado 2, 3 dias, mas pois é isso. Mas eu gosto porque a gira acaba sendo tipo uma recapitulação daquele dia. Exato. Chegares ao fim do dia e tipo, fiz isto. Mas há coisas que passam. Porque nós no dia a dia, aquela coisa que estamos a dizer há bocado, uma pessoa tipo, quase não para, não pensa no que fez, não desabafa. Exato. E se a gente fizer, pá, nem que seja ao final do dia, tentar ver o que é que fizemos bem, o que fizemos mal, o que é que podemos melhorar no dia seguinte. Exato. Só que a tal cena, não há tempo, não há. Mas tenho um outro amigo que ele há uns tempos também começou a fazer isso, mesmo também com a esposa dele, à noite ali. 10 minutinhos de relax, os dois, falarem, ou nem que seja para cada um para si, mas 10 minutinhos, passando a vida, conversarem, tal, se pensando que não, se calhar vai acrescentar-lhes valor. E os meus vlogs é um bocado isso, porque é tipo, naquela semana estou a sentir isto, e é sobre isso que me apetece escrever. O momento certo foi uma coisa muito específica daquela semana, quando saiu esse texto. Eu estava a sentir, eu naquela semana decidi, não vai passar mais 2, acabou, tipo, aliás, eu estava em casa, estava no meu, é verdade, eu tenho um bloquinho que eu agora, antes do que aquilo traz, que é, por acaso de surgir assim uma coisa, eu escrever e não perder a ideia, porque aconteceu-me uma vez perder a ideia porque não escrevi na hora. Eu também sou assim. Mas a maior parte das coisas, por acaso, sai muito para o computador. Mas pronto, aquele específico, era de noite, aliás, eu nesse dia fui dormir muito cedo, às 9 da noite, porque eu estava com uma enxaqueca terrível. Fui dormir, acordei às 3 da manhã, e ainda não tinha sono. E de repente eu começou-me a vir boas ideias. Se calhar é porque eu não conseguia dormir, estava cheio de coisas na cabeça a acontecer. Peguei no meu caderno e comecei a escrever. Aquilo está tudo sem rabiscado, não está nada tipo organizado, nada, aquilo está terrível só. Que os outros eu tentei pôr tudo muito bonitinho, apesar de tudo riscado também, mas tipo escrever direito. Aquele não, está mesmo tipo assim. E comecei a escrever coisas e eu escrevi lá e diz mesmo lá, hoje, aliás, amanhã vais fazer isto. E tipo, não passa de amanhã. E eu no dia seguinte eu fiz o que tinha a fazer, liguei à pessoa que eu queria ligar, esclareci tudo, ficou arrumado e depois fiz o texto do blog. Basicamente. Olha, já vamos com uma hora, acho que mais ou menos, de conversa, não sei se é que mais coisa nas coisas. Há coisa não prolongar muito e também visto que a Beatriz tem que ir, não vai viajar, mas vai para casa. Vai para casa dela, mas está aqui, né? Vai sair da Aveiro para Famalicão e fazer outras coisas. E então, em género de despedida, por exemplo, estamos agora quase na passagem de ano, na mudança de ano e Natal, tu costumas fazer listas de objetivos, não tens assim nada? Não, porque os meus objetivos eu quero fazer isto e trabalho na hora para aquilo que eu quero. É tipo, não estou a pensar, para o ano vou para o ginásio. Eu nunca mais vou para o ginásio, por aí. Tantas vezes já tentei fazer listas de objetivos. Zero. Eu agora simplesmente o meu ano, eu não posso esperar para o dia 1 para começar o que é que seja. Okay. Eu aprendi isso este ano há pouco tempo. É assim, não é propriamente aprendi há pouco tempo, mas tomei consciência de... Foi uma mudança que tens de fazer, sim. Queres fazer algo, faz no momento, não estejas à espera pelo dia 1 para começar algo. Ou do dia certo. O ano começa no momento em que tu começas a trabalhar para qualquer coisa. Ou é como entrares para uma licenciatura ou para um mestrado, começas em setembro, não estás à espera do dia 1 para começar. É uma coisa, queres fazer alguma coisa, queres ir para o ginásio, trata de fazeres. Bem, e ficamos com esta boa dica, proatividade, malta.
Beatriz, espero que tenham ajudado. Sim. Este bocadinho foi bom. Foi. Eu a dizer que uma hora ia ser difícil e afinal eu não me calo. É por isso que eu gosto que seja uma conversa, porque às vezes a malta que às vezes convida, a malta pensa que é uma entrevista e não sei o quê, e eu não gosto de preparar nada, eu gosto que seja corrido. Claro que às vezes é um desafio, de convidado para convidado, mas gosto de. Pronto, e tiver sorte que eu falo muito. Sim, ainda bem. Já gostei. Acho que acaba por ser uma área que se calhar é da moda e muito quê, mas acho que acaba por ser interessante. Partilhaste aqui umas coisas muito giras. Quem ouvir esta conversa toda, podem ir ao meu blog, eu deixo. houve aqui algumas dicas. Partilhem. Não houve algumas dicas interessantes, mesmo. Acho que giro, acho que pode ajudar bastante muitas pessoas que possam estar a passar pelo mesmo ou que querem fazer coisas diferentes. Por isso, mensagens muito fortes passaste aqui à malta e até mesmo a mim, se eu não me esquecer. Por isso, olha, maltinha. É só ler o blog e está lá tudo escrito. Que, por acaso eu tento fazer mais, eu confesso que não fui procurar muito, mas é uma coisa que tenho que começar, nem que seja ter 10 minutinhos para ir ler qualquer coisa que esteja a ver. E até mesmo para estar mais informado e poder partilhar, porque eu às vezes partilho coisas de malta amiga, só que eu muitas vezes não leio, meto o like e partilho. Ok, já faço aquilo, mas mesmo assim, imagina que eles estão lá a dizer coisas que não têm nada a ver, que nem eu acredito, mas ia ser tipo, vou ver que eu começo a ler o que a malta anda a fazer. Espero que tenham gostado desta conversa. Vão procurar, obviamente, o que é que andamos aqui a falar, o que é que a Beatriz tem andado a fazer. Partilhem estas coisas todas, façam os likes, comentem, façam essas coisinhas todas. E vemo-nos, quer dizer, não sei se nos vemos para a semana é Natal, mas eu estou aí a preparar qualquer coisinha, vamos a ver se a coisa corre bem, vamos lá ver o que é que corre. Eu vou partilhar a minha ideia com a Beatriz daqui a bocadinho, depois a Gonçalo também ela já está convidada para a semana, já poderá fazer qualquer coisa, vamos ver, eu já digo o que é. Maldinha, vemos então para a semana. Se não nos virmos, boas festas, boas entradas e façam coisas, está bem? E força. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Raio da velha.